Bom dia, turma. Bom dia, Quitéria. Franci. Deixa eu me ver. Hello. Joy tá aí. Carol. Maiara. É Rosa Maiara, né? Rosinha. Bom dia. Bom dia. Rayana, eu vou ler seu texto, viu? Eu não Não esqueci. gostei da sua prova, não. Ô, mulher. Ô, Não, mais ou mulher. menos, não sei, mas acho que não. Misericórdia. Oh, meu Deus. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Então tá, certo. É porque as provas são todas assim, contextualizadas agora, né? Vamos lá. O que temos para hoje, né? Deixa eu compartilhar aqui o assunto dessa semana. Gilson, Otton, Vitinho, Giancarlos, David. Eu sempre confundo, sabe, Jean? Aí você fala, quando pergunta a você, cadê Juliana? Só que Juliana já é segundo ano, né? Segunda série. Eu sempre acho que ela é primeira, né? Oi. Jean Carlos? Acho que Jean não tá aí, não. Jean. Tá descansando. Agora ele fez o quê? Final de semana, pra estar descansando. Mas menino nem pode sair. Estou. Ai, gente. Olha aí, nós vamos para paralelismo gramatical, né? Sintático e semântico. Certo? Nosso próximo assunto. Então, lembrando aqui que só temos, acho que essa semana e a outra, né? Vocês têm. Já tem o caderno de atividade, nós já falaram para vocês. Lá na plataforma, o caderno da segunda unidade. E vamos terminar os conteúdos, né? Antes da prova. Vamos lá. O que é paralelismo? Né? Paralela é o conceito da geometria, né, que define linhas que no mesmo plano espacial são equidistantes em sua extensão. Isso na matemática, né? Em gramática, o paralelismo consiste em criar uma sequência de frases com estrutura idêntica, né? Por exemplo, ocorrem de estruturas serem produzidas e o aluno esquecer de um elemento, porque utilizou lá no início, aí tem os segmentos que deveriam ser utilizados também aquela mesma
conjunção, ou artigo, preposição, certo? Então, quando isso não é utilizado, o aluno também errou ali no paralelismo. Às vezes também podemos confundir com utilização de crase, não é? Utilização da conjunção, da preposição, dos artigos, não é? Que devem ser também utilizados. Aí veja, o paralelismo facilita a leitura do enunciado e proporciona clareza à expressão, certo? Ele pode ser sintático ou semântico, ok? Aí vamos lá. O paralelismo sintático ocorre quando os elementos coordenados apresentam estrutura gramaticalmente idêntica. Espera aqui. Eu volto já, que eu vou ao banheiro. Voltei. Deixa eu continuar. Então, o paralelismo sintático, não é? Ele tem aqui, ocorre quando os ordenados apresentam estrutura gramaticalmente idêntica, né? Veja, funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governador. Para que tivesse simetria, os núcleos do objeto direto do verbo cogitar teriam de ser da mesma natureza, ambos substantivos ou ambos verbos, ficando, pois, assim, ó. Funcionários cogitam uma nova greve e o isolamento do governador. Ou funcionários cogitam fazer uma nova greve e isolar o governador. Mas, então, também tem essa relação, né? Se eu utilizei lá um substantivo, eu tenho que fazer uma correlação também no outro período com substantivo ou com verbo, né? Para seguir, né, as mesmas relações sintáticas, certo? Aí vamos lá. Aí tem, para que tivesse. Ui, pronto, já olhamos esse, né? O próximo, paralelismo citado. Observe. A mãe pediu para a menina ir ao supermercado e que, na volta, passasse na farmácia. A sugestão, nós temos. A mãe pediu para a menina ir ao supermercado e, na volta,
passar na farmácia, ou a mãe pediu que a menina fosse ao supermercado e que, na volta, passasse na farmácia. Veja que nós temos que ter estruturas em que os verbos eles tenham o mesmo sentido, né? Subjetivo, imperativo, ou certo? Tu? Então, aqui, ó, nós temos relações também de conjunção, de preposição, não é? A mãe pediu para a menina ir ao supermercado. E que aqui, e que, aqui seria adverbial, né? Na volta, passasse na farmácia, né? Nós temos aqui o verbo. Aqui não tem essa relação, né? Já aqui, ele já traz uma relação mais próxima do paralelismo sintático, né? Ao utilizar o verbo no infinitivo, né? E na outra estrutura também utilizar o verbo no infinitivo. Ou aqui, ele utilizou também a relação do que e o que, né? Nessa relação de paralelismo entre uma oração e outra. E utilizou também o mesmo tempo do verbo, não é? Então, ele fez a estrutura, né, seguindo o paralelismo sintático, o que não ocorreu nessa primeira aqui, tá? Não teve essa relação. Ao utilizar o verbo aqui no infinitivo, né, e depois utilizar-se aqui no subjuntivo. Então, não teve essa relação, tá? Vamos aqui. Observe. Ricardo estava aborrecido por ter perdido a hora e por quê? Seu pai não o esperou. Aí veja, Ricardo estava aborrecido, né? Ricardo estava aborrecido por não ter perdido, olha, por ter perdido a hora do teste e por seu pai não ter esperado, não é? Então ele manteve, tá vendo? A mesma estrutura entre um período e outro. Ó. Aqui ele manteve também o paralelismo sintático. Lembrando que é paralelismo sintático é eu seguir uma mesma estrutura nas orações, certo? Para poder correlacionar essas estruturas, certo? Ou Ricardo estava aborrecido porque perdeu a hora do teste e porque seu pai não o esperou. Né? Aí também, eu vejo que o verbo, né, perdeu e esperou, tem a mesma relação, né, de tempo, né? Então, ele também utilizou a mesma estrutura para seguir o paralelismo, né, sintático. Aqui vocês têm, ó. Mande-me notícias de minha prima Isoldina e se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava. Aí veja, mande-me notícias de minha prima e descobre se meu pai resolveu aquele problema que o atormentava. Né? Aí ele organiza também a estrutura do. Vamos aqui. Alguma pergunta? Nada? Qualquer pergunta, viu? Dúvidas? Pode perguntar. Não entendeu, pergunta.
Paralelismo semântico, né? É a simetria do plano das ideias. O presidente brasileiro negocia com os Estados Unidos as novas propostas sobre o álcool, né? Aí, sugestão. O presidente brasileiro negocia com o presidente americano. Veja que você tem que trabalhar com as estruturas, né, que possam esclarecer e seguir o mesmo, né, elemento utilizado na primeira, certo? Porque, veja, lá no primeiro você trouxe o presidente brasileiro negocia com os Estados Unidos, né? O presidente brasileiro negocia com o presidente americano, certo? Veja que é a mesma relação eu tenho que utilizar para seguir o paralelismo, certo? Dentro desse, nós trabalhamos o paralelismo semântico, né? De significados. Então, aí ele traz, ó, o presidente brasileiro negocia com o presidente americano as novas propostas sobre a álcool. Ou o Brasil negocia com os Estados Unidos as novas propostas sobre a álcool, não é? Espero que com esses exemplos vocês consigam aí estabelecer uma ideia mais clara, né, sobre o que vem a ser o paralelismo. Vamos lá. Meu pai pratica tênis e faz um ótimo churrasco. Veja, meu pai tem duas paixões. Tem duas, né? Quem tem duas? Meu pai. Tem duas paixões, praticar tênis e fazer churrasco. Certo? Ficou mais claro, né? Aí nós temos algumas estruturas em que uma exige a outra, poder seguir paralelismo, certo? Ó, não só, mas como também, né? No período de um ano, não só cresceu o número de assaltos e roubos na cidade, mas também o de assassinato por armas de fogo. Vejam só. Nessa estrutura, ele fez assim: esse tipo de construção, além de apresentar a noção de adição, no caso do número de assassinatos, somado ao de assaltos e roubos, introduz com a expressão, mas também a noção de destaque para um dos elementos, no caso, o crescimento do número de assassinatos por armas de fogo. Não é? Aí vamos lá. Nós temos o quanto mais e tanto mais, né? Vamos ver. Hoje em dia, quanto mais uma pessoa estuda, mais ela tem condições de competir no mercado de trabalho, né? Aí veja, quanto mais nos esforçamos para sair tudo perfeito, tanto mais aparece gente para trabalhar, né? O mais aparece gente para trabalhar, né? Veja que você vai utilizar essa mesma expressão, né, para seguir o mesmo sentido, né? E aí deixa claro, né, a informação no emprego e segue o paralelismo nas estruturas. Né? Utiliza-se essa estrutura paralelística sempre que houver entre as partes a noção de progressão, né? Com ou sem oposição, certo? Paralelismo mais comum, né? Seja, quer, ora. De qualquer forma, conte comigo, seja para ajudar na mudança, seja para limpar
Continuando, certo? Aí nós temos aqui, ó, para, aí nós temos aqui, ó, paralelismo mais comum, né? Seja, quer, ora. De qualquer forma, conte comigo, seja para ajudar na mudança, seja para limpar, lavar a casa, seja para churrasco. Veja, nessa situação, vocês utilizam o mesmo porque tem essa ideia, não é? Ó, seja para isso, seja para aquilo, né? É a mesma ideia. Então, por ser essa ideia, eu utilizo essa repetição, né? No caso aqui, ele não é considerado a repetição porque ele segue o paralelismo de sentido, né? De mesma ideia, certo? Então, ele diz assim, ó, emprega-se esse tipo de paralelismo quando se quer dar a noção de alternância de ações, não é? Para uma coisa ou para outra. Ou de opção, por exemplo, quer vá, quer não vá, certo? Pronto, vamos lá. Aí você aqui, essa parte aqui, né? Agora eu vou para essa. Ó. Paralelismo mais comum, né? O primeiro e o segundo. Aí ele tem assim, ele, doutor Paz de Barros, afirma que a pobreza no Brasil é erradicável. Para fazê-lo, são necessárias duas coisas. Primeiro, decidir que é isso que se quer. Segundo, dar apoios institucionais a quem já trabalha com a pobreza, para viabilizar a decisão. Aqui já trabalha, né, com a estrutura correta do paralelismo, né? Aí utiliza esse tipo de recurso quando se deseja fazer uma enumeração sequencial, né? Por exemplo, num texto de uma produção, né, de texto, aí você deixa claro, lá na introdução, por exemplo, né? Aí pode utilizar sem perder é, a, a sequência, né? Quando você diz assim, há dois fatores que motivam esse agravante na sociedade. Dos órgãos públicos e a ausência de fiscalização, né, por parte do mesmo. Aí você vai lá, primeiro, né, essa falta de manutenção, né, e segundo, você vai retomar esse termo. Então, você segue, né, um paralelismo das informações já apresentadas na ação. Aqui, no mesmo parágrafo, né, ele trouxe esses elementos de enumeração, né. Outro que eu poderia utilizar, não é? Por um lado, né, por outro, né, também são elementos que indicam isso. Aí ele faz, ó, utiliza-se esse tipo de recurso quando se deseja fazer uma enumeração sequencial de vários aspectos a serem considerados numa argumentação, ordenando-os por grau de importância entre as partes dessa enumeração. É comum empregar o ponto e vírgula, certo? Aqui, ó, o tanto e o quanto, não é?
As estradas estão muito ruins, tanto para quem vai à capital quanto para quem vem dela. Então, o tanto exige o quanto, né, nessas estruturas. Essa estrutura paralelística, ao mesmo tempo que produz a noção de adição, acrescenta também uma noção de equiparação ou de equivalência. Ó, não e não nem, né? O não. Não e não e nem. Não. Não pude viajar no carnaval passado, nem nas férias de junho, nem nas de janeiro. A outra situação, né, que o aluno comete, né, de errado. Por exemplo, quando utiliza o nem, ele gosta de utilizar i nem, né? Não se utiliza o i, né? O nem, ele já tem a ideia de adição, né? Ou nessa situação aí, né, uma coisa ou outra, né? Então não se utiliza. Então não podemos viajar no carnaval passado, nem nas férias de junho, né? Nem nas de janeiro. Aí emprega-se esse recurso quando se deseja fazer uma sequência de negativas. Vamos lá, por um lado, olha aqui, por um lado, por outro, certo? Ó, se por um lado a venda do sítio resolveu nossos problemas financeiros, por outro, perdemos o único meio de lazer da família, né? Esse paralelismo introduz uma comparação geralmente demonstrando os aspectos negativos e positivos de algum ato, certo? Aí tem paralelismo mais comum, a correlação entre tempos verbais. Se todos colaborassem, tudo seria mais fácil. Se todos colaborarem, tudo será mais fácil. Então, vocês também têm que ter essa ideia dessas correlações, né? Dos segmentos dos verbos, dos tempos verbais, né? Ele diz aqui, ó, o emprego do pretérito perfeito do substantivo colaborassem na oração subordinada condicional obriga o emprego do futuro do pretérito. Seria, na razão principal. Já o emprego do futuro do subjuntivo obriga o emprego do futuro do presente do indicativo na principal, certo? Pronto. E aqui o último, né, que é a quebra intencional do paralelismo. Observe se essa frase do protagonista da obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Ele fala assim, ó, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Nessa frase de direcionamento, o autor quebra o paralelismo semântico, já que mistura elementos da natureza diferente, né, o tempo e dinheiro, né? Como resultado, a quebra provoca o efeito de sentido pretendido pelo narrador, né? Ironiza os interesses financeiros de Maciel, certo? Terminamos nosso assunto de paralelismo sintático.
Pronto. Aqui eu vou compartilhar com vocês. Compartilharei com vocês aqui o módulo, viu? Deixa eu só encontrar aqui. Vamos lá. Aqui nós já vimos a parte de tese, argumentos, proposta de intervenção, não é? Já vimos. Tem um exercício. Já chegamos a responder, não é? Produção de texto. E aí, essa atividade, vai, eu acredito que eu respondi com vocês. Depois aqui, da produção de texto. Nós vamos ver o tema. Já vimos esse. Nós vamos para o tema 9, né, que é sobre envelhecimento da população, né? Pronto. Aí, no texto no módulo de vocês, nós já vimos a parte de como elaborar as introduções, né? Eu disse até vocês que conseguissem desenvolver. Agora nós vamos para a parte do parágrafo de desenvolvimento, certo? Vamos lá. Parágrafo de desenvolvimento. Quando eu organizo minha estrutura? É mais ou menos na página 38. Depois dos textos motivadores, certo? Vocês têm aí o parágrafo de desenvolvimento. Aí ele diz assim: a internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcando a cultura atual. O principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas, o que caracteriza como benéfica ou maléfica o modo que ela é usada. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. O seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Aí tem parágrafo correspondente. Dentre tantos aspectos positivos, o que mais se destaca entre os benefícios da internet é o caráter de sua acessibilidade. É simples publicar o acesso e acessar conteúdos dos mais variados campos do seu conhecimento, o que representa um poder de acesso à informação, nunca antes testemunhado na história tecnológica do mundo por meio da internet. Olhem só, vocês têm aqui, ó,
elementos que iniciam as informações. Dentre tantas, né? Temos aqui o quê? Temos aqui o por meio da internet. O usuário pode encontrar grandes acervos de livros digitalizados, visitar páginas de conteúdos especializados e também, não é? Acompanhar informações atualizadas, né, por meio de portais de notícias. Sendo assim, né, pode-se afirmar a internet inaugurou uma nova geração e uma nova cultura, que é caracterizada pela globalização e pela acessibilidade universal da informação nunca vista antes. Verdade, né? Aí, no segundo parágrafo do desenvolvimento, a ideia, entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de várias formas. Aí nós temos parágrafos correspondentes, né? Entretanto, o grande problema da internet é o fato de ela ter falhas que comprometem a segurança de seus usuários, né? Por ser pública e global. Aí você desenvolve essas informações, né? No desenvolvimento. A ideia é a seguinte, ó. Quando eu produzo o texto, na verdade, assim, eu não consigo produzir sem antes pesquisar, sem antes ler sobre ele, não é? E separar informações importantes. Então, a ideia é que, para não se perder do tema, tem que, na introdução, deixar claro esse tema, né? Deixar claro lá. Se o tema é o tema do do ano passado, né? O estigma associado às doenças mentais, né? Então, eu tenho aqui, ele até trouxe lá o significado de estigma, né? Que era o preconceito, a ausência, a falta, né? Então, de repente, o aluno só utilizou lá o nome estigma, mas não desenvolveu, não é? Mas não deixou claro lá o que era o estigma, não é? Esse preconceito, essa visão aí, né? Preconceituosa contra as pessoas com doenças ou com problemas, né? Relacionados ao tema. Então, eu deixo claro e deixo dois pontos, né? Que vou desenvolver nos parágrafos, né? Desenvolvimento. Isso ajuda na organização, isso ajuda na coerência, isso ajuda no entendimento de interpretação do tema do candidato. Né? O candidato compreendeu, desenvolveu, articulou, não é? Então, eu tenho que corresponder essas informações nos parágrafos, né? Parágrafo do desenvolvimento 1, parágrafo do desenvolvimento 2. Gente, esses tipos de coerência textual nós já vimos, né, que foi cobrado no simulado. A sintática, semântica, temática, pragmática, estilística, genética. Aí vocês têm uma atividade aí, né, na página 38. Agora são 9h20, eu vou deixar que vocês respondam aí a atividade, certo? Dou aí para vocês uns 5 minutinhos sobre coerência textual. A primeira, a segunda, a terceira. Depois nós vamos para dificuldades ortográficas e uso dos conectivos.
Vamos lá, tentem responder o exercício aí na página. Sobre coerência textual. É mais ou menos na página 38. É onde tem exercícios, né? É logo depois da parte. No meu módulo está aqui na página 38. Como vocês receberam o digital com todos, né? Aí tem que ver direitinho qual é essa página. Aí vocês encontram aí o exercício. É logo depois de tipos de coerência textual. Vou colocar para vocês a primeira, né? Aí para ficar mais fácil de achar. Eu dou para vocês aí uns 5 minutinhos. Vamos lá. Ó, por exemplo, em cima tem o que é os tipos de coerência que nós usamos, né? Coerência sintática, que diz respeito à adequação dos elementos que tem a frase, né? Nessa ordem, na ordem que eles são dispostos, né? Seleção fiscal, coesão, né? Mudança, urgência. Aí tem a coerência, né? A relação dessas ideias, a temática em relação ao tema, para ser fácil, né? Vamos supor que o tema é sobre violência, de repente o aluno discorra sobre educação, então ele teve uma quebra de coerência, né, de tema. A pragmática, ela segue uma ordem, né, uma sequência. Se essas sequências são ignoradas, você perde aí a coerência pragmática. A estilística, né, a linguagem, né, se eu utilizo uma linguagem formal rebuscada e de repente eu mudo, drasticamente eu perco aí, né,
Então, incoerência estilística. E a genérica é o gênero, né? Se o gênero é dissertativo, eu faço um outro tipo de gênero, né? Então, eu quebro também essa sequência, certo? Aí, a primeira questão, ele diz assim, sobre a coerência textual, é incorreto afirmar. A. A coerência é uma conformidade entre os fatos e ideias, própria daquilo que tem nexo, conexão. Portanto, podemos associá-la ao processo de construção de sentido do texto e articulação das ideias. B. Por serem os sentidos elementos subjetivos, podemos dizer que a coerência não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição do significado do texto. C. A coerência é imaterial e não está na superfície textual. Compreender aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, o mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. D. A não contradição, a não tautologia e o princípio da relevância são elementos básicos que garantem a coerência textual. E E. A coerência textual dispensa o uso adequado dos motivos, elementos que apenas colaboram para a estrutura do texto que apresenta a relação direta com a semântica textual. E essa é incorreta, né? Os elementos coesivos, eles são necessários, não é? A outra é uma tirinha, não é? Vamos ver se consigo abrir. Onde mais estou? Delinquente, infantil, acho, né? Haverá ainda Vila, ai meu Deus, tá ruim de novo. Diz assim, ó, aonde vais tu, delinquente, infante? Haverá ainda vilania, né? Vilania que não tenhas cometido. Aí diz assim, fazes mau juízo de mim. Ajo em tempos, né, tempestividade e o mais elaborado o sustento, eu acho, mais tramas do que eu. Contudo, não me detenhas, posto que resolvido deixar este lugar incontinemente. Aí vem a mãe, né? Como queiras, mas se sabedor que breve se revela Deus por vai-te. Confia que sou inocente, bichinho. Santo palavreado será que não tem um seriado de polícia, onde eles falem que nem gente de verdade, é verdade, né? Aí ele diz assim, que é satirinha, né? Para cada situação interativa, variedade de língua adequada, né? Nós até tivemos uma pequena dificuldade aí na leitura. O falante pode optar pela variedade padrão ou pela variedade do não padrão, né? Aí ele diz, sobre o nível de linguagem adotado por Calvi, podemos afirmar que se trata em relação aos tipos de uma coerência de quê? Então, veja, se é sobre linguagem, nós vimos
é a estilística, não é? Então, nessa 2, ela só pode ser aqui a letra C, né? Quando ele fala em relação à linguagem, né? É estilística, né? Nós percebemos aí uma certa dificuldade aí para entender a linguagem, né? Do menino, aí, do caso. A próxima é essa aqui, ó. 8 anos, porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso, né? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme, porque os dentes caem, por onde os filhos saem, porque os dedos murcham quando estou no banho, porque as ruas enchem quando está chovendo, quando é 1.000 trilhões vezes infinito, quem é Jesus Cristo, onde estão meus primos, não é? Ali diz assim, julgue as seguintes proposições, não é? Posso dizer que se trata de conjunto de frases interrogativas sem ligação entre si, configurando então um texto desprovido de coerência. 2. Embora o texto apresente uma série de interrogações aparentemente sem ligação, existem nelas elementos linguísticos que nos permitem construir coerência textual. 3. A letra da canção é constituída por uma lista de perguntas que o filho ele diz, né? Embora, né, ele, nessa 2 aqui ele fala, embora o texto apresente uma série de interrogações aparentemente sem ligação entre si, existe nele elementos linguísticos que nos permitem construir a coerência textual, né? E a 3, ele diz, a letra da canção é constituída por uma lista de perguntas que um filho faz para a mãe e essa sequenciação de perguntas aparentemente desconexas, na verdade, explicita o grande número de questionamentos que povoam o imaginário infantil, né? E 4, a ausência de elementos didáticos, como colega prejudica a construção do texto, não, né? Então, o correto aqui nessa questão é essa aqui, ó. Letra P. Nós temos outra aqui, não é? Ó, observe a teoria de Garfield de Jane Davis. Odeio filmes em que os leões comem os homens. Como um animal pode matar uma vítima inocente? Aí o Garfield olha para ele, né? Explique isso à galinha que você comeu no jantar. O discurso incoerente da personagem é o elemento linguístico que confere o efeito de humor na teoria. As histórias em quadrinhos têm como característica a construção de discurso premiado pelo humor, né? Podemos afirmar que, na teoria de Garfield, o elemento que confere humor ao texto surge de uma incoerência o quê? Sintática, pragmática, estilística, genérica, semântica. Que tipo de incoerência ocorreu aí nessa teoria? Mas é claro que já mais uma vez eu sei. E aí, quem fez essa? Mas é claro que o sol vai voltar.
Nada, turma. Turminha linda do meu coração. Olha, as questões ficam. Né? Então, vai ter a primeira. Letra E, segunda letra I, terceira letra B e quarta letra E, né? É. Pronto. Temos aqui alguns textos, né, sobre como elaborar a redação. Tem aqui o Enem 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Aí temos alguns textos, né, em que tiraram notas boas, foram notas boas. Vejam, no início, o aluno, ele utiliza elementos coesivos, olha, aqui, olha. Então, aqui nós temos modelinhos, não é, de como resolver, como elaborar a produção de texto, né? Temos alguns textos também. Então, vocês têm aí no módulo um bom material organizado quanto a essa produção de texto. Bem, eu vou fechar aqui, mas já eu retorno com ele, só para vermos o tema dessa semana, tá? Aí, antes, eu vou compartilhar com vocês aqui um outro assunto. Deixa eu ver se é certo. Isso. Nós vamos ver aqui dúvidas ortográficas, certo? Logo em seguida, lá no material de vocês, tem a parte de dúvidas ortográficas.
E tem a parte lá de elementos coesivos, né? É para não acumular ou ficar muita coisa em cima para a gente revisar ou lembrar. Eu vou passar logo isso aqui das dúvidas ortográficas, né? Há situações em que o aluno ainda se confunde com o uso de expressões da língua portuguesa, né? Ó, vamos lá. A língua portuguesa, às vezes, possui algumas palavras que perdem sentido na hora da escrita por causa adultos, né? Isso fica mais evidente quando lembramos de palavras que possuem a mesma sonoridade, mas a escrita é diferente, o que muda totalmente o significado dela, não é? Por exemplo, uma palavra em que vocês oralmente, né, utilizam e é evidente, né, você vai dizer assim, essa parada junto com o uso do porquê, mas na escrita é um erro, assim, grave, não é? É o aluno que comete a inadequação de utilizar porquê separado, sendo uma conjunção explicativa. Então, tem que lembrar, né, dessas situações para evitar esses erros bobinhos, certo? Primeiro, nós vamos relembrar o uso do seção, secção ou seção, né? Como se escreve. Então, veja, todas elas assim, na nossa língua, né? Só que com intenções diferentes, né? Por exemplo, o uso de seção, vocês devem lembrar que é na indicação de tempo, né? Intervalo. Então, eu escrevo dessa forma e eu devo utilizá-lo nesse sentido, né? Ó, que horas é a sessão daquele filme que queríamos ver, né? São exemplos, né? A sessão terminou mais cedo. Queria também que passasse meu filme favorito na sessão da tarde, né? Sessão e sessão. Essa palavra é utilizada para indicar parte de um todo ou a divisão, né? Por exemplo, eu vou na sessão de esportes, eu vou a Bíblia que vou lá na sessão. Essa sessão vai ser escrita com C cedilha, né? Dessa forma, certo, turma? Olha, onde fica a seção, né, de carnes desse mercado? Decorei onde fica a minha seção, né? Você viu que o site está com a nova seção, né? Para reportagem. Então, toda vez que for indicação de partes, né? Você vai utilizar a seção com C cedilha, certo? As duas palavras possuem esse significado. Porém, uma é utilizar português do Brasil, a seção desse jeito, e secção, assim, é utilizada em Portugal, certo? Ó, são, né, desse jeito, é a palavra utilizada para indicar o ato de ser algo, né, o direito, renunciar, transferir, enfim, é na indicação de ceder. Por exemplo, você pediu para assinar o documento de cessão de direitos de imagem. A universidade realizou a cessão de livros educativos para uma comunidade coerente. Ou, desculpa, para uma comunidade carente. Certo? Ou cessão entre duas partes. Compreendeu? É fácil. Agora você não vai errar mais, né? Olha aí o uso dos porquês, né? Como eu disse a vocês. O porquê, né? Na fala, assim, usual,
você fala normal, né? Mas na escrita é um erro grave, não é? Eu esqueci a utilização desses usos dos quatro de porquês aí, não é? Numa produção de texto, não é? Ai, meu Deus, por quê, não é? Então, vamos lá. Relembrando o uso dos porquês, não é? Ó, a utilização dos porquês ainda causa muita dúvida, né? Pois há significados diferentes a depender do sentido empregado, né? Aí tem o porquê separado, o porquê tem dois empregos diferenciados, né? Quando for a junção da preposição, né, por mais o pronome, ó, interrogativo que, pois será o significado por o qual, razão e por qual motivo, né? Aí vocês vão ver aqui. Por que você não vai ao cinema? Por qual razão, né? Não sei por que não, não quero ir, né? Por qual motivo, a pessoa não sabe, né? Agora, se ela utilizar assim, não sei o porquê, né? De ação assim. Quando for a junção da preposição por mais o pronome, não é? Relativo que possuirá o significado pelo qual e poderá ter as flexões pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Os lugares por que passamos eram encantadores, né? Pelos quais. Então, quando tiver essa modificação, né? Que eu posso utilizar o pronome, né? Eu tenho essa ideia de utilizar o porquê assim, né? Ó, porque quando vier antes em ponto, né? Final, e o porquê deverá vir acentuado e continuar com o significado de por qual motivo, por qual razão. Exemplo. Vocês não comeram tudo por quê? Andar 5 quilômetros por quê? Vamos de carro? O porquê junto, né, gente, sem acento, é a conjunção explicativa, né? É conjunção e pode ser usado para indicar uma causa ou explicação de algo. Pode ter valor aproximado depois, né, uma vez que. Exemplo. Não fui ao cinema porque não tenho que estudar para a prova, não é? Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo, né? Porque, né, substantivo e de significado de motivo, razão, vem acompanhado determinante, como aqui, pronome adjetivo numeral. A exemplo aqui, o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada, né? Diga-me um porquê para, para não fazer o que devo, né? Então, diante disso aqui, eu utilizo junto e com acento. As locuções ao encontro e de encontro apresentam uma estrutura parecida, mas têm contrários, né? Ao encontro de indica concordância, indica o ato de ir ao mesmo sentido. Exemplos. Esta afirmação vai ao encontro das notícias, das nossas ideias. Esta afirmação vai ao mesmo sentido das nossas
Um vai de encontro das mesmas informações e outros e o outro sentido vai ao contrário, né? Essas expressões é assim. Um é a favor e o outro é contra, não é? Nesse sentido. Exemplos, olha. De encontro, a indica discordância, né? Indica o ato de no sentido contrário, de encontro. Né? Essa afirmação vai de encontro às nossas ideias, né? Ou seja, em sentidos opostos. Essa afirmação vai no sentido contrário às nossas ideias, certo? Outra palavrinha, tão fácil, mas que os alunos tendem a errar, é a escrita, né? Afim ou a fim de. Tem até o sentido lá correto, mas a escrita acaba juntando, né? E aí erra também. Veja, a palavra afim é um adjetivo o qual expressa ideia de afinidade. Então, toda vez que eu tiver ideia de afinidade, ele vai ser junto, certo? Com ideia de afinidade. Quando for ideia de efeito, né, ou para, né, ele é separado. Já a expressão afim compõe as locuções propositiva e conjuntiva para indicar a ideia de finalidade. Vamos ver aqui o exemplo. Afim é um adjetivo que expressa a ideia de afinidade, de aproximação, de convergência entre duas ideias, fatos, pensamentos ou situações. A fim de e a fim de que são, respectivamente, locução prepositiva e locução conjuntiva, e ambas expressam a mesma ideia de finalidade, ou seja, indicam o objetivo pelo qual se exerce uma determinada ação. Uso de afim, né? O adjetivo afim junto aí é usado quando se quer expressar a relação de afinidade, de aproximação, de convergência. Então, a aproximação, convergência, afinidade, é junto, tá? Esse afim. Em suma, usa-se dos mais elementos que possuem entre si relação de afinidade. Veja, nós temos um ideal afim, há um elemento afim entre a colonização brasileira e colombiana. Ambas, né, foram colônias de exploração. Pedro e Maria possuem um gosto musical afim. Aí, uso de afim, né? Tanto a locução prepositiva a fim de, quanto a locução conjuntiva a fim de que, são usadas para expressar a ideia de finalidade, ou seja, e de com o objetivo de se exercer a ação principal. A diferença entre elas, não é? Está no fato de que a primeira introduz adjuntos adverbiais de finalidade ou orações adverbiais finais reduzidas de infinitivo, enquanto a segunda introduz orações subordinadas de verbais finais. Em suma, deve-se observar basicamente que há ideia, né, de finalidade. Exemplo, Pedro estava afim de jogo, ele anotou 3 gols na partida. Maria disse que estava afim de comida japonesa. Observa-se, né, o uso de afim, de adjuntos adverbiais de finalidade, são termos de uma oração, ou seja, não possui o verbo, né? Aí vamos ver aqui mais exemplos. Olha, Ana comprou o livro a fim de estudar, né? Com a finalidade de estudar, né? Pedro vai ao estado a fim, né? Para torcer, né? Pelo time de coração. Nota-se, agora,
Pronto, aí, ó. Nota-se agora a locução prepositiva a fim de sentido usado para introduzir as orações subordinadas de verbos finais reduzida a definitivo. Né? O verbo da oração subordinada encontra-se no infinitivo. Exemplos. Pedro comprou um carro esportivo a fim de que possa dirigi-lo nos finais de semana. Ana vai a Paris a fim de que conheça o Museu do Louvre. Por fim, a locução conjuntiva a fim de que introduz exemplos acima, orações subordinadas de verbos finais. A dica. A locução prepositiva a fim de e a locução conjuntiva a fim de que, por expressarem finalidade, são sinônimos, respectivamente, de, para e de para que, quando introduz orações. Exemplo. Ana comprou o livro a fim de estudar, Ana comprou o livro para estudar, não é? Então, quando eu tenho a fim de, eu utilizo para indicar o efeito, a finalidade, certo? Certo. Eita, foi 2 termos. Pedro comprou um carro esportivo, não é? A fim de que possa dirigi-lo nos fins de semana. Pedro comprou um carro, mas para quê, não é? Então, toda vez que tiver essa ideia de finalidade, de efeito, né? Vocês utilizam o a fim de separado, certo? Porque é uma locução conjuntiva. Estou continuando aqui, né? Qual a diferença entre afim e afins, né? O adjetivo afins nada mais é do que o plural da forma afim. Logo, basta observar a flexão do substantivo a que o adjetivo se refere, visto que o qualificador, por ser um determinante do nome, deve concordar com o substantivo a que se ligue em números, plural. Veja, Pedro e Ana possuem um ideal afim, não é? De ideias, mesmo ideias, né? De afinidade, né? O adjetivo afim está no singular para concordar com o subjuntivo que se refere. No caso ideal, que está no singular, Pedro e Ana possuem, né, ideais afins. Aí temos aqui o adjetivo afim, está no plural para concordar com o substantivo a que se refere. No caso, ideias, né, ideais, que está no plural. Estou afim, ou afim de alguém. Neste caso, como a ideia de finalidade, usa-se na palavra paquera a expressão afim, né, separada. Exemplo, Pedro está afim de Maria, mas ela não está afim dele, né? Aí veja, está afim ou afim de conversar? Nesse caso, também há a ideia de finalidade e não de afinidade. Logo, usa-se afim separado. Exemplo. Quando você estiver a fim de conversar, ligue, né? Nessa ideia de
de afinidade. Vamos para outra expressão, que é senão e senão, né? Uma ideia de condição e outra ideia de oposição, né? De contrário, né? Veja. Logo percebemos que senão e senão, não, possuem o mesmo significado, uma vez que não podem ser substituídos pela mesma expressão. Porque na língua portuguesa, a maioria das expressões, elas têm um equivalente, né? Tem algo que eu posso substituir para ter certeza. Ah, não, ali é uma oração subordinada substantiva, não, ali é adverbial, ali é adjetiva. Então, nós temos, né, expressões que podem, né, equivalem, né, a essa substituição, e eu vou ter a certeza de que termo ali realmente cumpre a função, né, sintática. Aí, veja, use senão, união da conjunção se mais advérbio não. Quando puder trocar por caso não, quando não, ou quando a conjunção se for integrante e esse vem introduzindo uma oração adjetiva direta. Perguntei a ela se não queria dormir em minha casa, né? Esse se não é separado é uma condição, né? Se, não é? Use o senão quando puder substituir por o do contrário. De outro modo, caso contrário, porém, a não ser, mas sim, mas também. Se tiver ideia de contrário, né, de oposição, vocês utilizam o senão assim, certo? Temos aqui alguns exemplos. Vocês leiam aí os exemplos rapidinho, enquanto eu vou aqui beber água. Volto já, viu? Temos alguns exemplos aqui, né? Você tem de comer toda a comida do prato, se não é desperdício, né? De outro modo, ali caso contrário, né? Se o clima estiver bom, você vai, se não, não vai, né? Do contrário. Não lhe resta outra coisa senão pedir perdão, a não ser, não é? Se não fosse o trânsito, não teria me atrasado, tenho condição, né? E não fui eu que não fui eu se não der certo. Não foi esse caso não dê, né? Então tem aí condicionais e palavras equivalentes que vocês podem utilizá-las para modificar ou para saber se para ter certeza, né? Se ali é se não junto, se não separado, né?
Pronto. Então, já vimos aí esse outro assunto, não é? Para a prova de vocês. Agora, nós vamos ver só o tema da semana, certo? Vamos agora para o nosso tema, certo? Deixa eu achar aqui o tema. Compartilhar com vocês. É o tema. Aqui, o tema 9, certo? Deixa eu compartilhar. Vocês podem começar aí a leitura, certo? Dou para vocês um tempinho. Pronto, vamos lá. Aí tem aí, né, o impacto do envelhecimento da população brasileira, né? É um tema, né, recorrente, interessante, um tema, assim, até propício para o Enem, né, como enxergar, né, a velhice, né, como enxergar esse cuidado, né, esse cuidado no momento em que você não tem mais força, né, para trabalhar, né, para agilidade, né? Enquanto você é novo, você tem mais garra, né? Tem maior agilidade, né? E quando já fica na idade, os problemas de saúde aparecem, né? Então, como é que o Estado, né? As pessoas, enfim, começam a enxergar a velhice, né? E além do mais, essas proporções elas ganham outra notoriedade, né? Como país, não é? Veja que aqui nós temos dados, né, estimativas, né, da quantidade de idosos, né, e a quantidade de pessoas que vão estar na ativa, né, ali para é, fazer com que pague, né, essa aposentadoria dos idosos. Veja, quer dizer, essa pessoa que trabalhou a vida inteira, né, já contribuiu, não é? Para outros, né? E agora chega a vez de outros contribuírem para ele, para dentro, né? Então, vejam, no primeiro texto ele fala assim, sobre o mundo terá 10,9 bilhões de pessoas em 2100, diz relatório da ONU, né? O aumento e envelhecimento da população serão contínuos, mas desiguais entre os países, né? Por exemplo, o Brasil, com 212 milhões de habitantes, cresce até 2045, mas encolherá até o final do século. O que, né, está acontecendo com a população mundial e na maioria dos países é que a taxa de fecundidade tem caído desde o século XX, né, enquanto a expectativa de vida está aumentando. Isso provoca uma mudança na estrutura etária. Explica o professor, né? É pesquisador e doutor em demografia, né, pela Universidade de Minas.
até o final do século, octogenários e centenagenários se multiplicarão, né? Até essa estimativa de idade aumentando, aumenta-se também a fila, né, de espera, a fila de prioridade, né? Aí chega lá uma pessoa com 60 anos, acha que tem prioridade, mas já tem várias outras com idades mais avançadas, né? Então, tudo isso é um impacto, né, para a economia, impacto social, né, impacto econômico, impacto também na estrutura da família, né? Então, veja, aí ele diz assim, ó, a expectativa de vida global hoje, de 72,6 anos, deve chegar à média de 77,1 em 30 anos. É. Esse envelhecimento, no entanto, não se distribuirá igualmente, né? Em nações mais pobres, a expectativa de vida já é mais de 7 anos menor que a média global, né? O Brasil é um dos países que terão um envelhecimento mais rápido, lá para 2080. Logo, né? Teremos mais idosos acima de 80 anos do que crianças, né? E jovens de 14 anos. Porque com a mudança da expectativa de vida, também alterou a estrutura da família, né? As famílias rurais, né? Extensas, vários filhos, né? Hoje não. Hoje as famílias são constituídas entre um e nenhum filho, né? Então, isso gera um impacto, né? Na educação, isso gera um impacto em tudo. O que pode aumentar aí é na parte da saúde, né? Dessa necessidade de saúde. Então, a visão da população, ela se altera, né? Nessa alteração também deve-se mudar vários setores, né? As necessidades da população são alteradas de acordo com o seu crescimento aí, né? Com a idade, né? Com esse envelhecimento também. Então, aí no texto vocês encontram, o Brasil é um dos países que terão envelhecimento mais rápido, né? E aí tem essa situação, né? Quem vai contribuir para as pessoas conseguirem ainda se manter, né? Quando, quando não tiver mais força, né? Não tiver mais idade para poder sair, né? E trabalhar. O envelhecimento da população prejudica a economia, mas beneficia, né? Outros serviços, né? O envelhecimento, efeitos negativos sobre a economia, né? Apesar de beneficiar a indústria como os instrumentos médicos, medicamentos, serviços de saúde, concluiu o estudo, né? Nesse trabalho, os investigadores do Instituto Superior, né, Economia, Paulo Albuquerque, globalmente, os efeitos do envelhecimento são prejudiciais à economia, o crescimento de setores que vão ser estimulados, né? A estrutura do consumo vai modificar-se em consequência das alterações demográficas, já que o peso da população com mais de 65 anos irá aumentar, né? Não sabemos como vão evoluir os gostos das pessoas, nem como vão variar o seu rendimento, e isso também gera uma expectativa, né? Em 2006, as estatísticas oficiais contabilizavam mais de 1 milhão, né, e 820 mil pessoas com mais de 65 anos e 20% da população com mais de 15 anos. Em 2060 serão praticamente o dobro, né, dessa população, então gera um impacto aí imenso, né? Os economistas analisaram os efeitos das alterações demográficas sobre 55 setores de atividade e concluíram que as indústrias ligadas à saúde, como era não vão ser mais procuradas, né? Aí, entre os
setores que previsivelmente vão ser estimulados, destacam-se instrumentos médicos, né? E que prevê a procura de aumento de 31% até 2060 de produtos químicos associados ao medicamento, né? Os estudos antecipam igualmente a procura, né, de atividades ligadas à construção, né? Então, deve-se pensar também em moradias mais acessíveis, né, para essa nova demanda da população, né? Pessoas que necessitarão de uma casa mais funcional, né? Um piso mais menos liso, né? Como estamos acostumados. Alguns cuidados deverão ser introduzidos, né? O estudo realça que, embora possa existir um aumento do valor da produção, o valor acrescentado ao emprego decrescem e aumenta a importação de bens de produtos. Além disso, os setores mais estimulados são os de níveis de formação abaixo também, né? Então, deve-se pensar também numa profissão, né, relacionada a esse momento, né, que que a nossa população, em breve,